Olá pessoal, mais uma vez a gente está aqui junto no Café 2 or 3. É sempre um prazer a gente estar junto aqui, embora de uma forma virtual, não é? Mas estamos conectados, e não somente entre nós, conectados com Deus. Na última vez a gente teve a oportunidade de compartilhar sobre a palavra valores, quando Paulo escreve a sua última carta ao seu amigo Timóteo. E ainda, querendo falar sobre essa carta, muito especial na vida de Paulo, nós queremos hoje falar sobre necessidade. Quais são as maiores necessidades que nós temos, ou que todo ser humano tem? Paulo deixa isso muito claro para Timóteo, ainda nesse mesmo livro de 2 Timóteo, agora no seu último capítulo, no capítulo 4, a partir do versículo 9. Olha só o que Paulo diz, escrevendo ao seu amigo Timóteo. Ele diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troas, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios e eles ouvissem. E eu fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a má obra, e Ele me guardará para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Paulo, quando escreve essa carta para Timóteo, Paulo relembra a Timóteo algumas coisas necessárias na vida dele, e eu creio que são necessárias na nossa vida também. É uma realidade de todos nós. A primeira realidade que eu vejo aqui, que eu também me identifico, acredito que você, é que pessoas precisam de coisas. Paulo escreve a Timóteo e pede para Timóteo que quando fosse vê-lo, ele estava numa prisão, Timóteo não esquecesse de levar a capa e os pergaminhos, ou alguns livros. Paulo estava na prisão, a prisão em Roma era muito fria, e Paulo tinha necessidade dessas coisas e pediu para que Timóteo levasse essas coisas para Paulo. Quais são as coisas que você precisa? Hoje em dia, no meio da pandemia, a gente precisa de álcool em gel, não é? A gente precisa de tanta coisa para se proteger, não é? Pessoas precisam de coisas. Eu preciso de coisa. Você também precisa de coisas. Nós devemos entender que as pessoas estão precisando de coisas e a forma de suprir a necessidade das pessoas é providenciando-lhes o que precisam. Mas não somente coisas. Paulo começa esse trecho dizendo assim para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Ele fala isso umas 2 vezes nesse trecho. O versículo 21, por exemplo, ele fala assim: venha estar comigo antes do inverno. Ele menciona, além de Timóteo, uma série de nomes aqui, nomes diferentes, né, do que a gente está acostumado, mas são pessoas que fizeram parte da vida de Paulo. Sabe por quê? Porque pessoas, além de precisar de coisas, pessoas precisam de pessoas. Paulo era um homem de Deus, Paulo era um homem extremamente inteligente, mas ele era uma pessoa normal, um ser humano, e ele precisava de pessoas, precisava de Timóteo, precisava de amigos. Eu preciso de amigos, você precisa de amigos, nós precisamos de pessoas. Nenhum de nós é cavaleiro solitário, a gente não tem a síndrome do Zorro, não é? De ser um cavaleiro solitário. Nós precisamos de pessoas. Essa é a bênção, por exemplo, de fazermos parte de uma igreja onde temos pessoas que cuidam da gente.
Mas você sabe que de todas as nossas necessidades, a principal é essa terceira. Além de falar de coisas, além de falar de pessoas, Paulo diz no versículo 17 e 18, o Senhor me assistiu. Vários me desampararam, mas Deus me assistiu. Ele ainda diz aqui no versículo 17, Ele me livrou da boca do leão. Ele não está falando de imposto de renda, não. Está falando de Lúcifer, do diabo. Porque na nossa maior batalha as coisas podem ajudar, as pessoas também, mas tem situações que só Deus pode nos ajudar. Pessoas precisam de coisas, pessoas precisam de pessoas, e nós precisamos de Deus. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós queremos agradecer porque o Senhor nos faz entender nessa passagem a nossa vulnerabilidade, as nossas necessidades. E sabemos que o Senhor tem sempre nos suprido de coisas e de pessoas. Mas o que principalmente nós precisamos é a Tua presença. Porque nós precisamos de Ti. Existem situações que as pessoas não podem nos ajudar, que as coisas são ineficientes, mas o Senhor é o Todo-Poderoso Deus. Clamamos para que a Tua presença esteja conosco em todos os momentos. E estes, ó Pai, que hoje nos ouvem, também possam abrir o seu coração e declarar como Paulo declarou, que precisa de Deus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado pelo teu tempo, pela sua atenção. Medita nesse texto, 2 Timóteo capítulo 4, e participe conosco todos os dias, estamos juntos, você sabe disso. Participe com a gente, divulgue, compartilhe com outros este vídeo. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.